Então, boa tarde a todos. Voltamos com mais uma live literária, canal Visão Pátria. Obra que estamos lendo, Democracia Ameaçada, do Joshua Wong, né? Que é uma obra que tem uma relação direta com a Revolução dos Guarda-Chuvas que houve em Hong Kong. O subtítulo, A Liberdade de Expressão em Risco e o porquê precisamos agir agora, segundo o próprio Joshua Wong. Vamos continuar capítulos à frente, né? Vamos ver aqui qual foi a página que nós paramos, dar continuidade. Mas, primeiramente, como essa live será retransmitida no YouTube, gostaria de agradecer a todos que estão participando. Se puderem dar o like, compartilhar e tal, nós agradeceremos, porque isso faz com que engaje, né? Aumente o engajamento. E que essa live possa chegar a mais pessoas e que possa contribuir para que as pessoas possam desfrutar um pouco mais sobre a literatura. No momento, nós mesmos estamos escolhendo os livros, porque como é uma proposta nova e não sabemos se é uma proposta que trará o resultado que nós esperamos, mas tentaremos contribuir da melhor forma possível para uma revolução cultural no Brasil, né? E acreditamos que isso virá por meio dos livros, né? Não por meio das armas. Então, e terminando de explicar, então nós estamos meio que reajustando todo o piloto, né, desse programa de live conforme ela vai acontecendo. Então é isso. Acho que é melhor a gente começar logo com a leitura, porque como eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu vou tentar adiantar a leitura o máximo que eu puder, né, para justamente podermos cada vez mais avançarmos na obra, né, e discutirmos o que a obra tem de positivo e de negativo, o que ela propõe, o que nós podemos aprender com essa obra ou não, ou quais as fantasias que talvez estejam dentro da obra, tá? Então, a priori, é isso. Sempre no finalzinho, eu procuro fazer uma pequena análise a respeito do que foi lido, né, o que aprendeu-se até aquele momento da leitura. Então, nós paramos no capítulo 3, live de número 2, da obra Democracia Ameaçada. O capítulo é denominado Onde Estão os Adultos? E o subtítulo é O Movimento dos Guarda-Chuvas. É uma pergunta que ele faz, né? E uma alusão ao movimento dos guarda-chuvas que houve naquele período. E vamos começar a leitura, então. A campanha contra a propaganda do Estado Nacional nos catapultou ao estrelato político. Os membros do escolarismo passaram de um grupo de jovens rebeldes anti-governo para nomes conhecidos, e naquele momento pessoas que faziam história. Nunca antes um grupo de estudantes da escola secundária liderou um movimento político de tal escala e com tanto sucesso. De volta à UCC, os professores se aproximaram de mim e de Ivan para apertar nossas mãos. Todos na igreja me deram os parabéns. Eu não sentia que merecia tantos elogios e tanta atenção, porque sabia que não tinha feito aquilo sozinho. Ninguém teria feito. Para cada excelente trabalho, e muito bem, eu respondi. A vitória pertence a todos nós. Tudo o que fiz foi falar a verdade. Mas também entendi a euforia e a hesitação ao meu redor. As vitórias políticas, como a misteriosa flor tanhoa, que floresce apenas uma vez na lua azul, são raras para os hongkonenses. Em Hong Kong, a última vez em que o protesto em massa produziu resultados tangíveis tinha sido quase uma década antes, em 2003,
quando, sob a liderança desastrosa do primeiro chefe executivo da cidade, Tung Chek-hao, o governo foi forçado a abandonar um controverso projeto de lei de segurança nacional, depois que veio milhões de cidadãos tomarem as ruas para exigir seu cancelamento. A suada vitória encorajou nossos espíritos e fortaleceu nossa identidade coletiva. O cancelamento do Programa de Educação Nacional teve o mesmo efeito sobre a cidade 9 anos depois. Isso deu a todos os cidadãos amantes da liberdade uma injeção de ânimo e os lembrou de que não precisavam se fingir de mortos diante das más políticas governamentais. As mudanças reais poderiam acontecer se trabalhássemos em conjunto. Porém, por mais eufóricos que nos sentimos, sabíamos que não deveriam descansar sobre os louros. Hong Kong permanecia uma cidade de liberdade sem democracia. Os cidadãos tinham o direito de protestar, mas ainda não podiam escolher seu governo. Enquanto nosso sistema político continuasse o mesmo, era apenas questão de tempo a irrupção de outra iniciativa governamental perigosa. E na próxima vez, talvez não fôssemos capazes de manter a nossa posição. Tínhamos de dirigir nossa atenção ao objetivo final de trazer o sufrágio universal para Hong Kong. Sempre que alguém me parabenizava pela vitória na questão do programa da educação nacional, eu respondia da mesma maneira. Podemos ter vencido uma batalha, mas a guerra está longe de acabar. Eu não estava sendo humilde, era a verdade nua e crua. Os hongkonguenses são pragmáticos. Poucos se preocupam com disparates políticos, como uma reforma eleitoral que pode ou não acontecer, muito menos beneficiá-los a curto prazo. Custa-se dizer que há dois tipos de pessoas na cidade: aquelas que não se importam com a política e aquelas que se importam, mas optam por não fazer nada a respeito. No entanto, onde os adultos falharam, os jovens assumiram a responsabilidade. Se a campanha contra a propaganda de educação nacional nos ensinou uma coisa, que foi os estudantes que têm algo a dizer na questão dos adultos. A política não é mais um esporte exclusivo para políticos de cabelos grisalhos e burocratas de longa data. Em 2012, se eu tivesse perguntado a alguém nas ruas o que significava sufrágio universal, pouquíssimas pessoas teriam me dado uma resposta direta. Menos pessoas ainda teriam me dito que Pequim prometera à cidade o direito de eleger seu próprio chefe executivo e todo o LegCo dentro de alguns anos. Sem o conhecimento da maioria dos hongkonguenses, existia uma promessa política praticamente esquecida, um eixo em torno do qual uma revolta popular em grande escala logo giraria. Para entender como se essa promessa política surgiu, temos de recuar aos primeiros anos da região administrativa especial de Hong Kong, da República Popular da China. A primeira década após a transferência da soberania foi nada menos que uma catástrofe. Ainda que a transição para o domínio chinês em 1997 tenha sido suave, a região administrativa especial recém-criada começou a quebrar sob o peso de uma crise de dívida regional, uma epidemia mortal e um governo incompetente. Em 1997, eu era apenas um bebê quando uma crise financeira devastadora atingiu o leste e o sudeste asiáticos. Levou anos para a região se recuperar, e Hong Kong mal tinha se reerguido quando, em 2002 e 2003, uma epidemia de SARS, sigla em inglês para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, matou quase 300 pessoas e dizimou a economia local. Naquele verão, lembro-me dos meus pais me levando para comer dim sum em um restaurante do bairro e encontrar o salão, que normalmente ficava lotado, completamente vazio. Era como estar em um filme de ficção científica pós-apocalíptico. E as coisas pioraram. A política de habitação equivocada de Tung Chek-hao levou à explosão da bolha imobiliária e à execução hipotecária de milhares de imóveis, elevando a taxa de suicídios a um nível recorde. Em seguida, um polêmico projeto de lei de segurança nacional exigido pela Lei Básica
mas que nunca fora promulgado, propôs longas penas de prisão para sedição, secessão ou traição e dava aos governos maiores direitos de prender cidadãos e banir organizações políticas consideradas como ameaças à segurança nacional. Foi a gota d'água. 500 mil cidadãos furiosos marcharam pela Renshaug na maior manifestação de 1º de julho da história para exigir prestações de contas e reforma política do governo. Na época, eu era muito jovem para participar da manifestação, mas meus pais estavam lá. Perguntei para minha mãe por que ela tinha ido a ela. E ela respondeu: se o projeto de lei fosse aprovado, o governo poderia revistar qualquer casa que quisesse e até confiscar objetos pessoais. Você gostaria que todos os seus videogames fossem levados embora? Nos anos seguintes, os apelos à democratização do território ficaram mais enfáticos em cada aniversário da transferência da soberania. Um lembrete anual do lento declínio da cidade desde sua reversão ao domínio chinês. Em Pequim, os altos dirigentes precisavam acalmar a raiva do povo em Hong Kong antes que perdessem o controle da cidade. Em 2007, o órgão legislativo central da China, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, o CNP, encontrou uma solução rápida. Prometeu ao povo de Hong Kong o direito de eleger livremente o chefe executivo em 2017 e todos os membros do LegCo em 2020. Significava que os hongkonguenses poderiam escolher seus líderes e seus representantes democráticos pela primeira vez na história. Se mantida essa promessa, seria o maior passo rumo à democratização de Hong Kong. Embora a lei básica garanta o sufrágio universal como objetivo final, é omissa a respeito de quando e como esse objetivo deve ser cumprido. Pelo menos a promessa de 2007 respondeu à pergunta de quando. Por outro lado, a questão de como continuou preocupando muitos do campo pró-democracia. Todavia, os hongkonguenses podem ter memória curta e intervalo de atenção ainda mais curto. Em 2012, no momento em que a saga contra o Programa de Educação Nacional se desenrolou, a maioria dos cidadãos já tinham se esquecido da promessa do CNP. Até o SAS tinha se tornado coisa do passado. A primeira pessoa a reconhecer a necessidade e a urgência de elaborar os detalhes da reforma eleitoral foi o professor Ben Tai, especialista respeitado em direito constitucional. Conheci o professor Tai durante a campanha contra o Programa de Educação Nacional em 2012, quando ele comparecia aos nossos protestos para manifestar apoio como acadêmico. Naquela época, não nos conhecemos muito bem, mas tive um forte pressentimento de que nossos caminhos voltariam a se cruzar em breve. No final de 2013, 4 anos antes do cumprimento da primeira parte da promessa de 2007, o governo de Hong Kong anunciou a rodada inicial das consultas públicas para discussão da mecânica da eleição do chefe do executivo em 2017. Na primavera seguinte, o professor Tai, o professor de sociologia Chan Kin-man e o pastor batista reverendo Chu Yang-mi ameaçaram promover uma campanha de desobediência civil se o governo se recusasse a ouvir as pessoas. Chamaram a campanha de Occupy Central White Love and Peace, a OCLP, que em tradução seria ocupar o centro com amor e paz. O chamado Occupy Central Trio propôs uma manifestação em massa no coração do distrito financeiro da cidade. Se Pequim quebrasse sua promessa ou sabotasse a eleição do chefe do executivo mediante a pré-seleção dos candidatos ou introdução de critérios de indicação descabidos. A campanha pacífica paralisaria as atividades financeiras, a própria força vital do DNA de Hong Kong, para tornar a ameaça convincente ao Occupy Central Trio, até chegou a escolher um local e uma data. Chater
Gateco, 1º de outubro. Participação prevista, 3.000 pessoas. Juntamente com os meus colegas do escolarismo, acompanhei os acontecimentos com grande interesse. Se o sufrágio universal era a resposta para todos os problemas da sociedade, então nós, os estudantes, queríamos ser parte dessa solução. O professor Tai e eu aparecemos juntos em diversas entrevistas para meios de comunicação de destaque, discutindo como a luta pelo sufrágio universal poderia se desenrolar nos próximos meses. Em junho, o Oxford Central Trio organizou um referendo não oficial em toda a cidade, com duração de 8 dias, apresentado ao público, em geral, 3 métodos alternativos para a realização da eleição do chefe do executivo em 2017. Entre as 3 opções, a mais progressista era a proposta apresentada em conjunto por nós, o escolarismo, e pela Hong Kong Federation of Students, na expectativa de nos levar mais perto do nosso prometido sufrágio universal. Foi a única opção que insistiu em um recurso chamado indicação civil, que permitia que os cidadãos individuais indicassem candidatos a fim de contornar qualquer pré-seleção de Pequim. Em 2013, eu havia sido o primeiro a propor a indicação civil quando a consulta pública começou, e tinha sido seu defensor mais eloquente desde então. No total, 800 mil cidadãos, 1 em cada 9 habitantes de Hong Kong, participaram da pesquisa, votaram em urnas físicas instaladas nos campus das universidades ou por meio de um aplicativo para smartphones. Contudo, ainda que a sociedade civil pudesse falar de indicação civil e outros recursos elaborados que queríamos, no final das contas foi Pequim quem deu as ordens. Em 31 de agosto, o Comitê Permanente da CNP divulgou seu próprio e definitivo modelo para a eleição. Limitava a 2 ou 3 o número de candidatos ao cargo de chefe do executivo e exigia que cada um dos candidatos fossem selecionados por um comitê de indicação composto por 1,3 mil membros, de forma muito semelhante ao qual nossos chefes executivos anteriores tinham sido escolhidos. Pequim havia encontrado uma maneira de nos afetar, o que precisava ser um sufrágio universal, mas sem dar isso para nós. Em 31 de agosto, sentados em nossos escritórios alugados, eu e outros membros do escolarismo assistimos ao anúncio desse modelo com espanto e indignação. É por isso que meus pais me dizem para nunca confiar nos comunistas. Confidenciei a Agnes Shaw. Senti como se alguém tivesse acabado de chutar meu estômago 1.200 vezes. Algumas horas após o anúncio, o professor Tai, com lágrimas nos olhos, apareceu em uma entrevista coletiva organizada às pressas. Hoje é o dia mais sombrio do desenvolvimento democrático de Hong Kong, ele declarou. Nosso diálogo com Pequim chegou ao fim do caminho. O professor Tai disse aos seus apoiadores que ele não tinha outra opção a não ser continuar a campanha de Oxford Central, em 1º de outubro. O professor Tai pode ter ficado desolado, mas eu fiquei absolutamente furioso. O povo de Hong Kong tinha esperado 7 anos em vão. A versão de Pequim da reforma eleitoral foi tanto um recuo em sua promessa como um insulto à nossa inteligência. O modelo apresentado em 31 de agosto foi uma provocação aberta aos hongkonguenses. Muito ruim e muito triste. E o que faríamos a respeito? Eu sabia, não era o único que queria tomar uma atitude. Fortalecidos e encorajados pela nossa campanha contra a propaganda de educação nacional de 2 anos antes, os estudantes estavam entre os primeiros a reagir com indignação contra a bomba da CNP. Enquanto a Occupy Central Trio ainda se ocupava realizando treinamento e seminários na preparação para sua manifestação de 1º de outubro, grupos de estudantes como escolarismos sentiram que tinham que assumir as rédeas. Em vez de esperar que os adultos agissem,
Disparamos o primeiro tiro e deflagramos uma cadeia de eventos que mudaria o curso da nossa história. Em 13 de setembro, 2 semanas depois do anúncio da CNP, liderei o escolarismo em uma manifestação em massa no Almirantado, em frente à sede do governo. Apelamos aos participantes para usarem uma fita amarela com demonstração de solidariedade à nossa causa. Na semana seguinte, a Hong Kong Federation of Students, encabeçada por Alex Shaw, Lester Sun e Nathan Lower, anunciou um boicote às aulas de 5 dias em todas as 8 universidades de Hong Kong e realizou grandes assembleias estudantis em diversos campi. Como a união faz a força, a HQFC posteriormente transferiu seus protestos nos campos para o Almirantado, para se unir a nossas manifestações. Da mesma maneira, o escolarismo entendeu o boicote às aulas da HKFS, as escolas secundárias, em toda a cidade. Até o final de setembro, nossa campanha conjunta realizou protestos diários no Almirantado e o público superou a casa dos 10 mil manifestantes. Na sexta-feira, 29 de setembro, tudo chegou a um ponto crítico. Naquela tarde, em uma reunião entre o escolarismo e a HKFS, Nathan manifestou a preocupação que estava na mente de todos que havia há algum tempo. O governo se acostumou com nossos slogans e palavras de ordem. Precisamos de um plano para intensificar nossa luta. Estamos sentados em círculo através de um palco improvisado montado fora da Praça Cívica, como e agora amplamente conhecida, o local onde, apenas 2 anos antes, eu tinha proferido o discurso da minha vida. Havia semanas sobre o pretexto de segurança pública, a Praça Cívica fora isolada, com a cerca de 3 metros de altura pela polícia, transformando-a em uma fortaleza intimidante. Eu tinha o olhar fixo na cerca ao redor da praça quando tive uma ideia. Hoje à noite vamos recuperar a Praça Cívica, disse. Ao pôr do sol, quase 10 mil cidadãos tinham se reunido em frente à sede do governo, como havia feito todas as noites nas últimas 2 semanas. Durante horas, os ativistas estudantis se revezaram no palco e professariam discursos inflamados exigindo ações imediatas do governo para atender nosso pedido por sufrágio universal. Por volta das 10h30 da noite, Nathan me entregou o microfone e convoquei a multidão para ocupar a Praça Cívica. Centenas de manifestantes responderam ao meu apelo e correram para a cerca, começando a escala para invadir a praça. Em questão de minutos, a polícia chegou e nos atacou com spray de pimenta. Enquanto eu escalava a cerca, do nada fui puxado por um policial e preso no local. Os óculos caíram do meu rosto e um tênis escapou do meu pé enquanto eu ainda era carregado pelos braços e pernas através da multidão por 8 policiais até a viatura. Não conseguia enxergar. Esperneava e gritava. Não fazia ideia de onde estava. No dia seguinte, Alex e Lester foram detidos e colocados na prisão. Foi a primeira vez que fui preso. Eu tinha 17 anos. Fui levado para uma cela de detenção e uma delegacia da polícia próxima, onde passaria as 46 horas seguintes isolados do mundo exterior. Além de um banco e a pequena cela, não tinha janelas nem móveis. Por quase 2 dias inteiros, sobrevivi à base de água de torneira, comida intragável e quase nenhum sono. Não conseguia enxergar direito sem óculos. E com apenas um tênis, tinha que mancar enquanto era levado de uma sala para outra para ser interrogado. Diversos policiais pediram para colher meu depoimento e gravar um vídeo no meu interrogatório.
Não sabia o que dizer, e assim não disse nada, como os suspeitos fazem nos filmes policiais. Um dos guardas zombou de mim. Você podia ter ficado na escola, mas preferiu ser um encrenqueiro? Quanto dinheiro os americanos lhe deram para fazer isso? Sentia-me sozinho, indefeso e tremendamente culpado. Não conseguia pensar em como meus pais deveriam estar preocupados sem saber o que havia acontecido com seu filho. No momento em que fui libertado sob fiança, era o início da manhã de 29 de setembro. Depois de um longo banho em casa, liguei a TV para ver o que tinha perdido. Fiquei sabendo que, no prazo de 24 horas após minha prisão, o número de manifestantes no Almirantado tinha crescido para quase 200 mil pessoas. Fiquei de queixo caído quando vi imagens fortes de bombas de gás lacrimogêneo sendo lançadas pela tropa de choque ao lado de fora da sede do governo. E manifestantes desarmados usando nada além de guarda-chuvas, capas de chuva, filmes plásticos e outros objetos domésticos para se defender do spray de pimenta e do gás lacrimogêneo. Não é a Hong Kong que conheço, disse para mim mesmo, balançando a cabeça enquanto as mesmas cenas apareciam no canal de notícias 24 horas. Como se viu depois, a repressão com bombas de gás lacrimogêneo em 28 de setembro foi certamente o choque necessário para colocar os adultos em ação. Naquela mesma noite, o professor Tais subiu ao palco do Almirantado e disparou um tiro que deveria ter disparado semanas antes. O Walpole Central começou oficialmente, ele declarou. Foi o início do movimento de ocupação de 79 dias que a imprensa estrangeira apelidou de Revolução dos Guarda-Chuvas. O movimento não aconteceu em um vácuo social. A promessa quebrada em relação à reforma eleitoral e à repressão policial subsequente catalisaram a agitação, mas não a causaram. Foram necessárias décadas de frustração reprimida com a desigualdade de renda, a falta de mobilidade social e outras injustiças para que a revolta popular finalmente transbordasse. De forma memorável, Martin Luther King Jr. disse que a liberdade nunca é concedida de maneira voluntária pelo opressor e que ela deve ser exigida pelos oprimidos. O movimento dos guarda-chuvas foi nossa maneira de fazer as nossas exigências serem ouvidas. Os movimentos dos guarda-chuvas não só colocou Hong Kong no mapa, mas também revelou o melhor absoluto de nós. Para qualquer lugar que olhávamos, víamos cidadãos de todas as idades e profissões distribuindo comida, água e medicamentos aos manifestantes. Os empregados de escritórios apareciam durante seus intervalos de almoço com doação em dinheiro. Os pais e os aposentados se revezavam em turnos para gerenciar as provisões. Os estudantes permaneciam em silêncio para receber lições cívicas de que nenhuma aula poderia ensinar-lhes. As multidões nos três primeiros locais, Almirantado, Mangkok e Causeway Bay, eram 10 vezes maiores do que aquelas da campanha contra a propaganda de educação nacional. O símbolo do movimento, o guarda-chuva amarelo, captou tanto a humildade quanto a humanidade dos manifestantes pacíficos. Em 1º de outubro, Dia Nacional da China, pedi para que todos trouxessem barracas e cobertores, preparando-se para uma luta prolongada. Pouco depois, uma cidade de barracas surgiu na Hactor Hall, onde os manifestantes começaram a passar a noite na maior festa do pijama ao ar livre do mundo, para apoiar uma comunidade autossustentável. Comodidades como centrais de suprimentos e centros médicos brotaram como cogumelos. Fiquei especialmente animado com sua biblioteca improvisada feita de tendas e móveis doados, onde filas após filas de alunos da escola secundária
ainda usando seus uniformes, liam e faziam lições de casa sob a supervisão de professores voluntários. Acha isso impressionante? Agnes perguntou para mim. Você deve ver os banheiros das mulheres. Há mais produtos para a pele e cosmético do que uma loja de departamentos. E são todos de graça. A imprensa ocidental nos chamou de os manifestantes mais educados do mundo, mas, em minha opinião, também éramos os mais engenhosos, criativos e disciplinados. Ainda assim, desafiar a China comunista não era brincadeira. Embora a polícia tivesse recuado depois de ser amplamente condenada pela repressão com gás lacrimogênio no espaço de dias, delinquentes contratados começaram a aparecer nos locais de protesto. A situação ficou especialmente tensa em Bangkok, um enclave violento da classe trabalhadora do outro lado do Porto Victoria. Relatos de agressões físicas e até abuso sexual começaram a aparecer nos sites de notícias online e causaram preocupação entre os manifestantes em relação à sua segurança pessoal. Minha mãe acabou de ligar e me pediu para eu ir para casa. Agnes disse. Os gangsters estão tentando assustar não só os manifestantes, mas também os seus pais. Certa manhã, acordei em minha barraca na Avenida Tin Bay, o local de acampamento do escolarismo e da HKFS, encharcado até os ossos. Alguém tinha entrado sorrateiramente na minha barraca enquanto eu dormia e despejado uma garrafa de água. Descartei a possibilidade de que o ato fosse uma brincadeira, já que ninguém estava no clima para brincadeiras. A violência real e a ameaça de violência se combinavam com a intimidação verbal. Desde o boicote às aulas em setembro, acusações de que os ativistas estudantis estavam recebendo apoio de governos estrangeiros tinham se espalhado na mídia estatal chinesa. Os políticos pró-Pequim em Hong Kong davam entrevistas em programas de TV e rádio enlameando Alex, Nathan e eu, inventando teorias de conspiração sobre nossas supostas ligações com a CIA e com a M16. Mesmo os cidadãos comuns não estavam imunes a esse chamado terror branco. Por medo de irritar o governo chinês, muitas empresas proibiram seus funcionários de visitar as zonas de protestos ou de demonstrar apoio aos manifestantes nas redes sociais. À medida que o movimento se arrastava, rachaduras começavam a aparecer na frouxa coalizão de ativistas estudantis, Occupy Central Trio e políticos veteranos pró-democracia. O desafio em relação ao movimento praticamente sem liderança. O Occupy Central Trio e os ativistas estudantis, como eu, eram as faces do movimento, mas estavam longe de ser seus líderes. Era que muitas vezes era difícil, se não impossível, alcançar consenso entre as diversas partes interessadas. As semanas passavam sem que nenhuma decisão ou ação fosse tomada. Além de um debate televisionado entre ativistas estudantis e altos funcionários do governo em meados de outubro, que não resultou em nenhuma resolução, nenhum dos lados se moveu 1 centímetro. Todos os dias, os manifestantes se alternavam entre afastar a polícia das linhas de frente, fazer as lições de casa e se alimentar. Os locais de protesto se tornaram uma bolha, isolamento, os campistas do mundo exterior. Quando o frio do outubro começou, o movimento continuou a se manifestar cada vez mais do seu objetivo original, a reforma eleitoral. Descontentes com a falta de progresso, grupos dissidentes que se autodenominavam localistas começaram a se unir. Estavam especialmente irritados com a atmosfera de Cup-Bay, no Almirantado, e viam nossa coalizão com tanto desprezo quanto viam o governo. Suas entrevistas de invadir prédios do governo eram frustradas por manifestações moderadas, o que apenas aprofundava a discórdia. Assim como o movimento popularizou a sociedade nos chamados fitas amarelas, pró-ocupação, os fitas azuis
pró-polícia e governo, o movimento em si também se dividiu em moderados e radicais. Isso beneficiou a C.Y. Lang e seus chefes em Pequim, que tinham esperado que uma guerra de desgaste levasse a uma divisão e disputas internas, o que, por sua vez, enfraqueceria e acabaria por destruir o movimento. Foi exatamente o que aconteceu no final de novembro. 2 meses após o primeiro disparo de gases lacrimogêneo, grupos empresariais pró-Pequim conseguiram obter ordens judiciais para desimpedir as zonas de protesto, sobre a alegação de que os manifestantes estavam interrompendo as atividades das empresas. Os oficiais de justiça e equipes de remoção começaram a desmontar barricadas e barracas, muitas vezes com a ajuda de policiais e até de delinquentes. Os manifestantes não ofereciam muita resistência, em parte porque não queriam desafiar a polícia e o tribunal, e também porque sabiam que o movimento tinha de acabar de uma forma ou de outra. No entanto, alguns de nós recusamos a nos render. Em 25 de novembro, Lester Sean e eu estávamos entre os diversos ativistas presos em Mugcock por violar uma ordem judicial para evacuar a zona de protesto. Ao ser levado pela polícia, gritei: "Por que vocês estão fazendo isso? Também estamos lutando por vocês e pelos seus filhos." Foi minha segunda prisão, depois de passar 30 horas em uma cela. Compareci diante de um juiz e fui acusado de desacato à autoridade do tribunal. Nos dias seguintes, um após o outro, os locais de protesto começaram a ser desimpedidos por meio da ação de escavadeiras e caminhões basculantes. Em 15 de dezembro, os oficiais de justiça limparam o último acampamento em Calciker Bay, pondo fim a 79 dias de ocupação das ruas sob liderança de estudantes. Embora o movimento não tivesse conseguido alcançar os resultados políticos pretendidos, é indiscutível o impetuoso despertar político e engajamento cívico que promoveu. Foi a mudança de paradigma que remodelou e continuou a remodelar o cenário político em Hong Kong, alterando para sempre a relação entre Estado e cidadãos, entre opressor e oprimido. Com a campanha contra o Programa Educacional Nacional em 2012, o movimento dos guarda-chuvas deu aos hongkongueses, sobretudo, a minha geração, nova confiança para desafiar a China comunista. Para mim, a maior lição do movimento não teve nada a ver com a questão de sucesso ou fracasso. Mesmo o crítico mais severo deve reconhecer que foi a primeira revolta popular em Hong Kong e que não tínhamos precedentes em que nos apoiar, nem manualmente a seguir. Fizemos o melhor que podemos nas circunstâncias. O que importava era o que faríamos com essa experiência transformadora. O movimento pode ter acabado com o desmantelamento do último local de protesto, mas seu legado e espírito continuaram a existir. Tinha de sobreviver, porque nossa luta estava longe de terminar. Precisávamos transformar nossa frustração em determinação e motivação, reconstruindo nossa confiança e respeito mútuo. Em 2011, no final da campanha Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, o filósofo esloveno Slavoj Žižek se dirigiu à multidão no Zuccotti Park. Só precisamos de paciência. Meu único medo é que algum dia voltaremos para casa e depois nos encontraremos uma vez por ano, para beber cerveja e lembrar com nostalgia que bons tempos vivemos aqui. Prometam a si mesmo que não será o caso. Sabemos que as pessoas muitas vezes desejam algo, mas não querem realmente. Não tenham medo de realmente querer
o que vocês desejam. Poderemos usar um pouco desse espírito de luta neste momento. Ai. Me deu um pouco de sono. Então, terminamos o terceiro capítulo, né? Levou-se, para conversarmos um pouco e introduzir um pouco, uns 40 minutos, né? Para uma live acho que é mais suficiente. Eu não sei quanto tempo duraria o quarto capítulo, né? Qualquer coisa nós retornaremos a mais tarde. Podemos retornar a mais tarde para terminar esse capítulo. Vamos fazer aqui primeiro uma pequena análise em cima do terceiro capítulo, né? O que encontramos no relato do Joshua Wong nesse terceiro capítulo é algo parecido com o que houve no Brasil por volta do mesmo período, né? Em Hong Kong 2012, Brasil 2013, 2014, tivemos as primeiras manifestações. Nossa, gente, que sono. As primeiras manifestações que trouxeram um pouco mais de consciência política para o nosso país, né? Já que o Brasil ele estava meio que adormecido, assim como o Joshua relata em Hong Kong, por mais que lá as circunstâncias sejam diferentes, mas nesse quesito parece que é meio parecido os acontecimentos, né? Assim, a causa. O que nós identificamos é que, primeiro, ambos os países estavam adormecidos no quesito político, né? No interesse pela política. Ambos os países acabaram se acordando para esse objetivo após o advento da internet. Então, ou seja, foram movimentos que começaram na internet. Ai, minha nossa, perdoe-me, viu? Perdoe-me. Então, começou-se na internet e se espalhou-se pela população. Movimentos estudantis também aqui no Brasil acabaram, movimentos de rua, né, e tal, acabaram engajando essa luta. Aí nós tivemos aí o próprio MBL, né, envolvido, tivemos o Vem Pra Rua e todos esses movimentos que acabaram até elegendo pessoas depois de um tempo aí na política, que esses estão aí até hoje. Então lá aconteceu praticamente a mesma coisa. Em 2012 houve esse apogeu. Vou precisar encerrar, senão não vai ficar bom a análise. Mas em resumo, lá esses movimentos, no caso do Joshua, o escolarismo e outros movimentos estudantis acabaram se inserindo nessa luta política, passaram a ter protagonismo na política e trouxeram toda essa consciência política que não existia antes em Hong Kong. Só que o que é parecido, ao mesmo tempo se torna diferente. Por quê? Porque no Brasil o sistema eleitoral é diferente e também o regime é diferente. Mas que o Brasil não tem uma democracia desejável da forma que nós desejamos, o Brasil não tem um país comunista impondo suas ideias de um governo central no Brasil. O que tem sim são pessoas com ideias pró-Estado que fazem certo rebuliço na política, né, que provocam. Então, ao mesmo tempo que é parecido, é um pouco diferente. Mas o que nós identificamos mesmo nesse capítulo é isso, essa questão do acordar para a política, essa questão do povo começar a se manifestar, a discutir, aos jovens a se interessar por política, etc. Então isso é muito parecido. E a outra questão é que também nós temos partido do pressuposto de que todos os relatos do Joshua é verdadeiro. Em cada capítulo eu vou ter que trazer isso à tona. Por quê? Porque não é um livro que você
consegue embasar, discutir as fontes primárias. É um livro, um depoimento. Ele escreveu um depoimento sobre o que ele viveu. Aí nós temos que ter um pouco de senso crítico para entender que isso é um relato, é a versão dele, e não sabemos se essa versão inteira é verdadeira. Não sabemos o quanto de romantização tem. Não sabemos o quanto que ele também inventou em cada história e tal. A única coisa que nós podemos afirmar é que se os relatos dele for verdadeiro, ou pelo menos parte, precisa ser verdadeiro, senão... Porque assim, algumas coisas são verificáveis, tipo assim, a revolta dos guarda-chuvas são verificáveis, a explosão do escolarismo é verificável. Então assim, partindo do pressuposto que essas ações são verdadeiras, então você encontra-se no mesmo momento que acontece no Brasil, ou seja, no Brasil vai acontecer um ano depois, né? Mas um ano antes, lá eles passaram pelo mesmo processo que nós passamos aqui em 2013. Então a internet está totalmente ligada. E aí também nós podemos trazer um pouco de reflexão a respeito do quanto que a internet alertou as pessoas para a política, e houve, tanto lá como cá, uma reação do governo para intimidar essas pessoas e censurar essas pessoas e passar a ver a internet livre como algo prejudicial para o governo. Então, assim, para concluirmos a live aqui em questão, será mesmo que as pessoas que defendem uma regulação da rede social, elas nunca pararam para pensar que elas estão se sabotando? Porque nenhum cidadão são, aquele que tiver um juízo perfeito, acredita 100% no governo. Por que ela apoia o governo no momento que o governo quer te censurar? Certo que temos aquelas pessoas que querem isso porque ela quer censurar o seu adversário. Logo, ela quer usar o governo para isso. Mas é uma burrice tão grande, porque o chicote muda de mão e amanhã depois ela será censurada. E como eu disse, são momentos diferentes, são países diferentes. Aqui no Brasil, a nossa luta é parecida, mas a nossa luta é mais interna. Eles não, eles estão lutando contra algo externo. A nossa luta é aqui dentro, com a instituição em si que está aparelhada, corrompida, e ela foi sequestrada pelos donos do poder do momento. Lá é diferente. Lá eles estão reagindo a um poder externo, que é a China, na soberania de Hong Kong. E lógico aqui, eu estou falando soberania do ponto de vista do hongkonguense, né? Porque a China vai enxergar de outra forma, vai enxergar que Hong Kong é um território chinês e logo a China tem prerrogativa de soberania perante aquele território. Só que, pelo que eu entendi, pelos relatos do Joshua, não é assim que o hongkonguense entende. O hongkonguense entende o contrário, ele passa a entender que eles não pertencem à Inglaterra, ou seja, aos britânicos, muito menos à China. Eles acreditam ser um país independente. Não tenho juízo de valor a respeito, preciso estudar um pouco mais. Talvez até o final da obra eu tome algum juízo de valor ou não a respeito desse assunto. Mas o que eu posso afirmar é que eu, no lugar dos hongkonguenses, até o momento com os relatos do Joshua, talvez também quisesse Hong Kong independente. Como ele mesmo escreve, né? Não dá para se confiar em comunistas. Por mais que o Joshua, paradoxalmente, elogia o Slavoj Zizek, né? Que é um amante de um governo central. Também não sabemos, eu não sei, não conheço muito bem a biografia do Joshua, mas eu não sei o quanto que é perigoso um rapaz desse também um dia ascender ao poder. Porque até o momento, as referências literárias que o Joshua citou, exceto o Martin Luther King, né, Jr., que segundo ele gosta, ama e tal,
As outras referências até aqui citadas não são boas referências. O próprio Slavoj Zizek pode ser um cara muito inteligente, certo? Mas o Slavoj Zizek é alguém que defende que o Estado ele seja uma pedra na questão individual da pessoa. Ele defende os termos liberais, ele é totalmente contra os termos liberais. Ele não defende o liberalismo do indivíduo como algo primordial. Pelo contrário, ele defende um movimento coletivo. Mas vamos continuar estudando, e aí, conforme nós vamos lendo, nós vamos tirando os juízos de valor da obra. Até a próxima live, quem sabe mais tarde a gente volte para adiantar, né, essa leitura e podermos, então, aprender um pouco mais a respeito tanto de Hong Kong quanto do movimento que levou Hong Kong às páginas dos jornais ali no ano de 2017, por aí.